Então vamos, sem demora, já fazer essa questão de 2020, que trouxe 19% de acertos. Para ser preciso, 19,4% de acertos. É um texto do Novelli, ou da Novelli, não sei quem é, Poesia Incorporada, bacana aqui, falando o texto. O título, Revista Continente, número 189, em setembro de 2016. E para mim, o grande problema dessa questão aparece aqui no adaptado. Então a gente vai ver qual o problema que esse adaptado traz para o texto. Então veja só, seguindo aqui nossa técnica de resolução das questões, vou para o comando do item, que diz o seguinte, na prática artística mencionada no texto, então existe uma prática artística que está mencionada no texto. Que prática artística é essa? Então o texto já começa nos afirmando aqui que é o slam, tá? Ou slam, se você preferir, que é uma técnica contemporânea de apresentação de poemas, de poesia. Então vamos ver um trechinho aqui do slam, ou de um slam, que eu escolhi aqui na internet. Inclusive deixo aqui para você o link na descrição do vídeo, de onde eu tirei essa imagem, para que você possa depois acompanhá-la na íntegra, se for do seu interesse, e também para dar os devidos créditos, os devidos direitos autorais para a pessoa, para os responsáveis pelo vídeo. Então vamos ver aqui e a gente já volta rapidinho. O outro lado, o lado que é menos visto, o lado que é mais julgado. Desse lado, mais um jovem se foi executado por falar o que não devia. Mas será que não devia se falava o que sentia, o que vivia? Então a gente consegue perceber que o slam é essa nova apresentação da poesia que inclui uma performance corporal. Então na prática artística mencionada no texto, que é o slam, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de, né? Então a gente poderia até, já conhecendo o slam, nem ler as alternativas, tá bom? Então a gente poderia, melhor, nem ler as alternativas não, nem ler o texto, porque se a gente sabe o que é o slam e que ele assume, né, nesse tipo de prática, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens, quer dizer, a linguagem gestual e a linguagem verbal, né? Isso tem o intuito de quê? Né? Imprimir, letra A, ritmo e visibilidade à expressão poética. Verdadeiro, né? Então, essas performances de poesia vão dar uma visibilidade àquelas ideias, vão dar um ritmo, vão dar uma expressividade maior, já que elas são performadas, esses poemas são performados ao vivo pelos autores, tá bom? Então, isso daí tornaria a questão bastante simples, a gente pode dizer assim, mas não foi o que aconteceu quando a gente vê 19% de acertos apenas, sendo, por exemplo, que a letra A foi marcada 19,4%, mais que a letra D foi marcada 34%, a letra C foi marcada 22%. Então a letra A foi a terceira mais marcada, né, ou a terceira menos marcada, a gente pode pensar assim. Tá aí no intermédio, já que as letras E, muito próxima da letra A, com 17%, e a letra B, com 7% apenas. Lembrando que já que apareceu a tela aí, que nós temos o raio-x da questão aqui, como você já está se acostumando aqui no canal. Esse é um diferencial que a gente está trazendo em relação a outros que gravam as questões. E aí a gente vê, por exemplo, a competência de linguagens e códigos, que diz que é compreender a arte como um saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Quer dizer, a arte como aquilo que dá uma identidade, que confere uma identidade. Tranquilo, né? A gente vê que o slam corresponde realmente a essa competência. E a habilidade de linguagem e códigos de número 14, a habilidade diz o seguinte, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Bem bacana também, se adequa bem àquilo que a gente está vendo. E aproveitando o raio-x da questão, nós vemos que é uma questão que 25% dos participantes que declararam pertencer à escola privada acertaram, né? A gente tem aqui escolas federais, 23,7% dos participantes, escolas municipais cerca de 20%, escolas estaduais cerca de 18% e aqueles que não declararam cerca de 17%. Então foi uma questão de fato que no maior índice de acertos apenas 25% dos candidatos acertaram. Então a que se deve, né, a essa dificuldade na resolução de uma questão que nós já demos o gabarito rapidamente. Quer dizer, o slam é uma prática mencionada no texto em que o corpo assume um papel de destaque porque articula diferentes linguagens com a intenção de imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. A meu ver, como eu disse já na abertura do vídeo, o problema desse item foi a declaração aqui inicial de que o texto é adaptado. Então essa adaptação
foi retirada do texto Poesia Incorporada, como a gente chegou a ver, já aparece aqui o texto para a gente, ficamos sabendo inclusive que é um texto do Guilherme Novelli, esse G Novelli deve ser O Novelli, né? Mas enfim, está aqui Guilherme Novelli, deve ter sido algum erro aí de digitação, né? Um texto de 2016, o Guilherme Novelli está de fato, né, colocando aqui a interpretação, ó, Islã do corpo, tal, o início, né? Vamos ver a questão, para comparar com o texto original. Para mim aí reside o grande problema desse item, que me levou a colocá-lo como item de polêmica, ainda que o gabarito seja de fato a letra A, dentro da perspectiva do que é Islã. Então olha só, vou subir aqui de novo para a gente poder fazer a leitura do texto que o Enem recortou. Islã do corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes. Então, existe o Islã, mas existe um evento chamado Islã do corpo, tá? Que é uma segmentação, tranquilo, né? Podem existir vários movimentos do Islã e existir o movimento, né? O evento, podemos dizer assim, do Islã do corpo. É um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Aí ele tem aqui esse trechinho que corresponde ao início do texto tranquilamente, né? Islã do corpo, é um encontro pensado, tal, e aí ele vai até aqui, né? Em 2008. Pronto, aí ele faz o primeiro corte. Esse primeiro corte, ele vai descer um bocado aqui para poder continuar a falar do Islã. Então ele diz aqui, ó, antes de seguirmos, então foi um corte bem extenso, né? Ele pulou aí praticamente 2 parágrafos na íntegra e colocou, deixa eu só marcar aqui, pronto, ele colocou antes de seguirmos, vale a explicação. Então vamos voltar para a questão. Antes de seguirmos, diz aqui a questão, deixa eu trocar minha tela, antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês, significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Aqui ele está definindo o que é o slam, tá? O slam enquanto performance poética. Nos saraus, aí ele, veja, ele fez esse corte, aí se a gente volta aqui de novo para o site, né, em que ele fazia essa análise, ele coloca antes de seguirmos, tal. Tá? E aí ele colocou até aqui e volta. Nos saraus, o primeiro objetivo foi de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. O que está aqui também, né? Se a gente volta aqui para o texto, ele vai dizer, nos saraus, o primeiro objetivo foi colocar libras, encontro essas duas línguas. Beleza, então um trechinho aqui, né, de novo. Então ele começa a fazer uma confusão que vai levar o candidato e a candidata, o participante do Enem de 2020, primeira aplicação, a se atrapalhar entre o que é o slam propriamente dito e o que é o evento slam do corpo. Então veja, a explicação que eu deixei marcada em amarelo é a explicação do que é o slam. Como vai no final do texto retomar. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurinos, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível. Então você vai como poeta do slam, independentemente de ser um slam para surdos ou praticado por surdos, o slam tem essa característica numa arena cujo objetivo maior é de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Então esses trechos que eu marquei em amarelo, que inclusive a gente pode voltar para o site aqui e revisitá-los, já está no final, quando ele fala a postura, né? Até aqui, ó, esse é um parágrafo lá onde, de novo, em que ele vai colocar a definição do que é slam. Então, o grande pecado, a gente pode dizer assim, desse item do Enem de 2020, foi essa confusão entre um evento, o slam do corpo, que traz a presença de pessoas surdas que vão fazer uma performance em libras e essa performance em libras é traduzida, por assim dizer, em linguagem verbal por outra pessoa presente, fazendo uma espécie de dueto. Inclusive, isso está dito aqui no site em determinado momento, que é a grande novidade, podemos dizer aqui, ó, denominamos essa modalidade de poesia mestiça ou híbrida. Ele vai dizer aqui, ó, cadê? Formamos duplas em que um poeta recita em libras e o outro em português simultaneamente. Tanto tempo se passou, acordei e, nossa, depois de um café gostoso, um soninho bom, me arrumei, me vesti, me perfumei
Peguei o carro e saí. A gente acabou de ver aqui uma performance do slam do corpo, né? Esse encontro que foi pensado para surdos, conforme o texto está dizendo, a gente está vendo aqui marcado, e que, portanto, trouxe essa espécie de tradução em simultâneo para a linguagem verbal. Deixo aqui embaixo o link do vídeo para quem quiser ver na íntegra e também para dar os devidos créditos. Então, fazendo novamente aqui a leitura da questão, do comando da questão e lendo as alternativas, a gente vai ter a seguinte sensação. Na prática artística mencionada no texto, o slam, como a gente acabou de ver, o corpo assume papel de destaque porque ele tem o intuito de imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. A parte amarela, inclusive, vou desmarcá-la toda aqui, ó, mas ele torna a palavra visível. Isso também o texto diz, né? Então, essa visibilidade à palavra poética em que o corpo vai ter um papel fundamental. Mas se a gente fizer a confusão como o texto, a leitura do texto acaba levando a gente a essa confusão entre slam e slam do corpo. Uma pessoa que não soubesse o que era slam ia pensar que era próprio, típico, intrínseco do slam essa questão ligada ao público surdo. Então aí é que vai residir, a meu ver, o problema do item, porque ele não foi um texto que ficou muito bem adaptado para deixar clara essa distinção entre um evento, o slam do corpo, e a própria prática do slam, que é mais ampla. Então existe o conjunto maior do slam e dentro do slam, esse slam é voltado para a população surda. Então aí já começam a acontecer para mim as questões de complicação do item. Então veja só, na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel porque, letra B, redefine o espaço de circulação da poesia urbana. Essa letra B ela é verdadeira para o slam. O slam, de certa maneira, está promovendo uma redefinição da circulação da poesia urbana, porque o slam está dando visibilidade a grupos historicamente marginalizados, grupos periféricos, grupos de populações portadoras de algum tipo de deficiência. Entretanto, esse é um tipo de questão muito comum no Enem, não é nem de errar, misturei tudo, que é a gente usar algo que é verdadeiro, mas que não responde ao comando, porque ele fala do corpo. O corpo assume esse papel porque redefine o espaço de circulação da poesia urbana, não é bem o corpo, né, mas a própria performance do slam. Então, o corpo não tem o intuito de redefinir o espaço de circulação, mas sim o slam. Então não vou na letra B, que foi marcada até pouco, né, apenas 7%, ainda que tenha uma informação interessante sobre a prática do slam. Já no item C é que começa um pouco da confusão com o slam do corpo e o slam. Então as letras C, D e E trazem alguma coisa relacionada a libras, a gente pode ver na letra C, né? A gente pode ver alguma coisa de língua de sinais na letra D e a gente fala em pessoas surdas, não? A questão fala em pessoas surdas na letra E. Então, se eu pensar no slam enquanto performance, ele não é feito apenas para um público restrito. Então, as três alternativas já estão falsas, tá? O problema é que isso não fica claro pela leitura do texto. Então, eu vou desmarcar aqui o amarelinho e vou colocar, né, que ele não direcionou o comando para o slam do corpo, né? Ele direcionou para o slam, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui como elementos já falsos, tá bom? Mas eu vou ler ainda cada uma das alternativas. Então veja, o slam, primeira análise, vou ler sempre a primeira análise do slam, depois o slam do corpo. O slam estimula produções autorais de usuários de Libras. O slam em si não, né? Não é só para esse público restrito. Fica fácil de entender se eu pensar no slam, porque a letra C está falsa. Mas se eu pensar no slam do corpo, enquanto se fosse uma coisa só, o slam for sempre o do corpo, aí sim ele estimula produções autorais de usuários de Libras. Por quê? Porque essa mensagem agora será performada, é um estímulo a mais, percebeu? Aí a letra C fica interessante e talvez explique por que 22% dos candidatos marcaram essa alternativa. Mas aí você já está entendendo por que não. Na letra D, se eu pensar no slam, ele traduz expressões verbais. Sim, né? Traduz expressões verbais para uma linguagem corporal, tá bom? O slam. Mas o slam do corpo, ele vai traduzir expressões verbais? Não, porque ele vai traduzir expressões em libras para a linguagem corporal ou para a linguagem verbal. Aí é o contrário. Mas a confusão foi feita de maneira, né, expressiva por
34% dos candidatos marcaram a letra D, que agora me parece que está mais clara. Então, se eu penso no slam do corpo, ela também seria falsa, porque não é função traduzir expressões verbais, mas traduzir uma expressão da linguagem brasileira de sinais para uma performance corporal e depois até para a linguagem verbal. Seria até o contrário em certa medida, né? Traduzir para a língua, digamos assim, trazer a língua de sinais para expressões verbais. Então não rola também o raciocínio da letra D. E letra E, o slam geral, proporciona performances estéticas. Isso é verdadeiro, né? Existe uma performance estética sim, mas não necessariamente para o público surdo. Mas se eu pensar no slam do corpo, ele proporciona performances estéticas de pessoas surdas. Aí fica verdadeira, percebeu? E a letra E foi marcada por 17%. Não foi um número expressivo, mas mostra que algumas pessoas também se confundiram nesse item. Então tá aí para vocês, mais um item comentado, espero ter esclarecido e ter tirado essas dúvidas de quem porventura não concordou, achou a questão estranha, sentiu que a questão tinha algo estranho que provavelmente chegou aqui até o canal procurando por esse item. Valeu? Então até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau!